Quando é que foi que você se tocou que tinha, de período em período, um tempo frio? E aí você marcou que de período em período também tem um de calor? Você começou a ter que aprender. Ou seja, você teve que aprender para aprender a comunicar. Porque depois que você aprendeu isso, você pôde ensinar para os seus filhos o momento de migrar. Porque antes a gente era coletor, caçador, então a gente migrava, procurando sempre o quê? Seguir o sol. Sempre perto da água. Uau! Tá aprendendo, hein? Tem que fugir das feras. Uau! Quer dizer, o próximo passo é, ao controlar o fogo, assumir um tipo de natureza de poder impensável antes. Mas aprender a controlar o fogo, isso é um avanço inacreditável, porque pôr um urso que fica em pé com 4 metros, tu coloca uma tocha de fogo, ele sai correndo. Uau, você aprendeu. Aí você vai ter que criar meios de ensinar para os teus como é que você faz aquilo. A caminhada é longa, né? Porque só nós temos 2 milhões de anos aprendendo isso. Mas a vida, ela teve 2 bilhões e meio de anos para aprender. E nós tivemos 5 ou 6 interrupções nesse período que foram dramáticas. A última interrupção, 65 milhões de anos atrás, no Jurássico, 4% das espécies só sobreviveram. Mas os 4% que sobreviveram, entre nós, os mamíferos, assumiram o planeta. Agora sem dinossauros. E quem estava escondido o suficiente, por exemplo, como os crocodilos, viram os dinossauros ir embora. Chegaram antes dos dinossauros e viram embora. Só diminuíram de tamanho, né? De crocodilos de 23 metros de comprimento por 3,5 de altura. Eles hoje têm 7 metros, 7,5 metros. Mas são do mesmo jeitinho. Só sabem fazer aquilo. Abrir a boca ao sol e atacar as coisas que andam vivas pelo rio. Então, o ser humano, ele entrou nesse jogo porque o crocodilo faz isso há 250 milhões de anos, porra. E o ser humano teve que entrar nesse jogo, só que se ele ficasse igual o crocodilo, ele enlouqueceria, porque seria a escuridão fundamental eterna. Não saber nem como se manter vivo, porque você não sabe nem os ciclos. Aí você tem que olhar para os céus, para ler os tais períodos, e só então, 1,5 milhão de anos depois, você é capaz de domar a terra. E aí você não tem mais que andar, caçar e coletar. Você inventa agricultura, você semeia e come. Mas aí, você, para criar civilização, você vai ter que armá-la. Porque tem grupos que ainda são nômades, que podem passar pela tua colheita e falar assim, que fome. Ir lá e pegar a tua colheita, porque eles são maiores, mais fortes, estão bem armados, ainda pode levar suas mulheres embora. Então você é obrigado a armar as pessoas. Começou a civilização. Aprendemos. A escrita tem só 4.000 anos, é preciso pensar isso com calma. Transformar o que a gente pensava em sinais, pensamento eletromagnético ser colhido em sinais, igual um eletroencefalograma, transformados em signos, que permitiram a transferência do conhecimento que vem sendo produzido, diferenciou a gente dos bichos. O castor faz a mesma represa desde que ele existe há 80, 90, 100 milhões de anos. Mas nós fizemos faculdade de engenharia, fazemos represas, edifícios. Então, foi para romper com a escuridão que a gente aprendeu. Por isso essa questão fundamental do estado de Buda, o eu, assumir o próprio eu. Porque é o eu que produz isso. A França não era toda feita de Napoleões. Foi só um Napoleão. Um cara só, que é adolescente, jovem, estudou, se empenhou, se esforçou, usou sua habilidade, sua acuidade, se tornou Napoleão Bonaparte. Um dos grandes nomes da humanidade. A França não é toda Napoleão, então a coletividade não resolve todos os problemas, embora deva ser atendida naturalmente. Mas é preciso priorizar o indivíduo, porque o indivíduo é esse que aprende. Nessa pandemia a gente viu isso. Você olha para o seu calendário, eu tenho um calendário em cima do outro, 2 maçarocas de dias que apenas anoiteceu e clareou enquanto a gente ficava em casa. E a vida é aquilo que está acontecendo lá fora enquanto você está aqui.
Uau! Na medida que a gente pode pensar isso, a gente vê como é a luta contra a escuridão. Ela é inerente à própria condição de existir com consciência. Porque dominar o primeiro ciclo, opa, de tanto em tanto fica gelado, de tanto em tanto fica quente. Vai permitir mais adiante, 600 mil anos mais adiante, você poder fazer agricultura e saber a hora que você planta. Porque não pode plantar no inverno. Saber a hora que você colhe. Então tem que ser plantado numa estação que te permita colher na primavera. Aí você tem que dominar esses ciclos para poder dominar a natureza. E aí a saga começa. Na verdade, a gente começa a perceber que o que a gente pensou e sonhou é que fez a saga surgir. Então, o que tem na mente é que faz a realidade. Porque na faculdade eu pensava que era ao contrário, né? Que vinha primeiramente o processo econômico, o modo de produção, o processo jurídico-político e a ideologia por final. Desculpem, a história está viva. Primeiro acontece na cabeça do homem, a cabeça do homem produz a economia produz o modo de produção e o modo de produção elabora o jurídico-político. O que o homem pensa vem primeiro. Uau! Tomara que todos estejam gravando isso, porque é realmente maravilhoso perceber que está nas nossas mãos. Quando a gente assume o controle da nossa responsabilidade sobre os nossos atos, procurando diminuir o nosso impacto sobre a natureza e vendo que, ao fazer um benefício para o outro, beneficiamos a nós mesmos, começamos a compreender o que estamos fazendo nessa jornada, nesse grão que flutua no vazio. Qual é o sentido de estarmos aqui? E aí isso nos enche de alegria de pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, porque viver é muito bom, a vida é belíssima. Pense nisso, por favor. A gente se vê.